Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem? Estamos de volta para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Estamos hoje no 16º dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. Eu sou o pastor Jairo Oliveira e estou aqui para mais uma vez tocar o seu coração com o poder da Palavra de Deus. Antes, quero agradecer a você que tem comentado os nossos vídeos, tem deixado seu like, tem compartilhado e quero também pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe, deixe o seu like, comente. Como é bom ver o que Deus está fazendo através destas mensagens. Também ler testemunhos de pessoas que estão sendo tocadas e de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor Jesus e tiveram a sua vida mudada. Então, meu querido amigo, não perca tempo. Compartilhe o máximo estas mensagens e vamos alcançar outros corações para a glória de Deus. O nosso tema hoje é tornando-se uma verdadeira testemunha. Existem testemunhas verdadeiras e existem testemunhas falsas. Mas Deus deseja que você seja uma testemunha verdadeira, autêntica, para a glória dele. Vamos voltar ao profeta Isaías, capítulo 58, e o versículo 11, que diz a palavra do Senhor: E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. Hoje nós vamos pegar a quarta parte deste versículo, que diz: serás como um jardim regado. Olha que coisa poderosa. Quando nós lemos esse texto, quando nós apenas conhecemos a letra e não refletimos, não deixamos o Espírito Santo falar conosco, nós não entendemos o que Deus estava falando para Israel quando ele fala esta palavra. Mas eu quero refletir com você, para você entender a importância de um jardim regado. Somente são apreciados, admirados, quando eles ostentam beleza. Ninguém consegue parar e admirar um jardim quando ele não é belo, quando ele não atrai com a sua beleza. Para o jardim alcançar esta beleza, essa atratividade, ele precisa ser bem cuidado. Ele precisa de água. Ele precisa ser bem regado. Assim então, tendo os cuidados necessários, ele atinge essa beleza e as pessoas passam a admirar, a serem atraídas pelo jardim. Então, quando Deus falou para Israel, vocês serão como um jardim regado, Deus estava dizendo que eles iriam atrair as pessoas, atrair a atenção de outras nações, que Israel seria o referencial. Quem olhasse para a nação conseguiria ver a beleza, a glória, o esplendor. Por quê? Porque eles estavam sendo bem regados, eles estavam sendo bem cuidados, estava sendo esse atrativo de modo que outras nações iria admirar, iria chamar a atenção
para olhar, para observar. É isso que nós vemos hoje. Israel ainda é uma referência para as nações em todos os sentidos. Por exemplo, a tecnologia é a top, é a melhor, é excelente. A irrigação, a plantação, em tudo Israel supera as outras nações. Então, essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que sejamos atrativos para outras pessoas. Que outras pessoas olhem para nós e não nos vejam apenas como um religioso de carteirinha que externa uma crença, um credo, ou frequenta uma religião. O desejo de Deus é que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença. Então, meu amigo, meu irmão, Deus está interessado que nós tenhamos este princípio de atração. E uma das questões mais importantes para que isso aconteça é que nós falemos o que nós vivemos. Há uma frase que é muito usada no meio empresarial que diz: faça o que você fala. Eu não concordo muito com esta frase, porque nós não devemos fazer o que nós falamos, nós devemos falar o que nós fazemos. Falar antes de fazer não tem muita importância nem muito sentido, porque talvez você não faça o que você falou. Fale o que você faz. Por quê? Porque quando você fala o que você faz, você está sendo uma demonstratividade, você está sendo um exemplo. Você está ensinando não com palavras, mas com a vida, com a prática, com o que você faz. Então, se fala muito, por exemplo, no meio cristão, no meio evangélico, de ser cheio do Espírito Santo. Se ensina muito, se prega muito sobre isso. Mas eu pergunto, quantos são cheios do Espírito Santo? Pois para ser cheio do Espírito Santo, não é necessariamente alguém falar línguas, alguém profetizar, alguém fazer algumas coisas e alguns rituais que nós vemos por aí. Mas alguém cheio do Espírito Santo é alguém que produz o fruto do Espírito. É alguém que deixa fluir em sua vida, que é gerado nele, é produzido nele o fruto do Espírito. Se não produz o fruto do Espírito, não está cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos ser testemunhas verdadeiras. Esse é um princípio que norteia o cristianismo, que norteia a pregação do Evangelho. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele disse lá no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus, ele deseja que sejamos testemunhas autênticas. A coerência de suas atitudes, falar aquilo que faz, dá exemplo. Eu só posso ensinar se eu faço, se eu sou exemplo. Hoje nós estamos vendo uma crise na fé. Muitas pessoas declaram autenticamente que o seu Deus é grande, que é poderoso, que é cheio de fé e quer ser até líder dos demais, quer exortar os demais e na hora de provar fé fica com medo, escondido, no isolamento,
Tem muitos até que transmitem mais o medo, mais o pavor, o pânico, do que a fé em Deus. Meu querido, devemos falar o que vivemos. Se eu não acredito no meu Deus, por que eu vou falar que Ele é grande, que Ele faz milagre, que Ele é poderoso, que Ele dá livramento, que Ele cura? Eu estou sendo um mentiroso. Eu estou sendo um hipócrita. Por esta razão, o Tiago nos ensina que a fé sem as obras é morta. E quais são as obras da fé? São os resultados obtidos, alcançados pela fé. Mas se eu demonstro medo, pavor, eu fujo dos desafios e fico até mesmo levando as pessoas também a esse medo, eu não tenho fé, eu não vivo esse Deus poderoso. Então, para mim ser uma testemunha autêntica, eu preciso ser exemplo. Falar com as atitudes, falar com os exemplos e não apenas com palavras. Vejam que Jesus foi o nosso exemplo. Se você analisa a palavra de Deus, em alguns momentos, Jesus foi o modelo para aqueles discípulos que estavam lhe seguindo e os ensinou a também ser para aqueles outros que haveriam de vir. Vejam o texto de João capítulo 13, versículo 15. Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também vocês, ou façais vós também. Jesus aqui não está ensinando com palavras, ele está ensinando com atitudes, com prática. Então, uma das formas para se tornar uma testemunha verdadeira é a prática, é a pregação com as atitudes. Jesus fala na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 19 do Evangelho escrito pelo apóstolo João: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, Jesus não ensinou, sejam santos. Ele disse, eu me santifico por eles. Eu estou dando exemplo. Eu estou sendo o modelo. Então, como eu estou me santificando por eles, eles também seguirão o meu exemplo. Olha que palavra maravilhosa. Então, existem muitas pessoas que não nos servem de exemplo, porque elas pregam, elas falam, mas elas não vivem. As atitudes são contrárias àquilo que elas falam. Por exemplo, existem pessoas que eu me decepcionei com Deus. Como decepcionar com Deus? Ah, porque eu orei e Deus não fez o milagre. Ô queridão, você estava orando, mas você não estava crendo. Você estava orando e dizendo, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é grande, mas você não se submeteu à soberania, à grandiosidade, o poder deste Deus que você disse que crer nele. Você pensou em viver e fazer a sua vontade e não a vontade do seu Deus que você disse que tem, que você disse que crê. Então Jesus foi o nosso exemplo. Vamos para outro texto bíblico. O apóstolo Paulo, muito citado, muito pregado, muito se fala sobre Paulo, mas se conta história. As pessoas contam e falam, mas não querem ser, não querem viver como Paulo. Mas Paulo foi ousado e usado. Se você analisar as palavras, os ensinamentos, as atitudes, você vai ver que Paulo foi usado e foi ousado. Imagina alguém declarar para os seus seguidores, para os seus discípulos, para aqueles que ele estava formando,
forjando um caráter, dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, siga o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Paulo, quando escreveu a sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 11 e versículo 1, quando ele fala isso, é de arrepiar. É de você parar, ficar perplexo. Como alguém que não andou com Jesus, não acompanhou Jesus, não viveu com Jesus, mas procurou conhecer Jesus pela palavra, conhecer Jesus pelas Escrituras, e ele entendia que Jesus era o Verbo vivo de Deus. Por esta razão, ele imitava Jesus. E ele chama os seus discípulos e diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, para falar de Cristo, para ensinar a outrem, para ganhar outros para este Jesus, precisamos seguir as suas pisadas. Então não é preciso apenas você ter um título religioso, você ter um cargo eclesiástico, você andar numa igreja, você orar, você ir ao monte. Tem pessoas que vão ao monte constantemente, toda semana estão no monte, mas a vida não testemunha da vida de Cristo. Então, precisamos nos tornar testemunhas verdadeiras. E para tanto, Deus usa no profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11, o exemplo de um jardim regado, de um jardim bem aguado, de um jardim bem cuidado. Ele diz: olha, vocês serão como um jardim regado. Vocês serão um jardim que atrai. Vocês serão um atrativo para outras pessoas. Então, meu querido, meu amigo, não basta apenas falar de Deus, não basta apenas dizer que é religioso. Precisamos ser testemunhas verdadeiras. E para sermos testemunhas verdadeiras, precisamos pregar, falar, anunciar aquilo que estamos praticando, aquilo que estamos vivendo. Por esta razão, estamos no 16º dia de jejum e oração. Um jejum para quebrantar o coração, um jejum para se arrepender, um jejum para moldar a vida pela vida de Cristo e para servir a Cristo como Ele deseja. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus transformar o teu coração. Deixa Deus guiar o teu espírito para o ambiente de intimidade com Ele, a ponto de que a glória dele reflita em você e você seja mudado, moldado, transformado por esta glória e você se torne semelhante a Ele e para a glória dele. Deus te abençoe. Esta foi mais uma reflexão da Palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e leve esta mensagem a outras pessoas para a glória de Deus. Um abraço, Deus te abençoe e um dia de vitória na presença de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.